Oi, voltei. Gravei um vídeo até agora, esse é o segundo. E confesso que ainda dá aquele certo receio de gravar. Mas vamos lá. Eu não vou usar edição, tá, gente? Eu não vou editar os vídeos. Da forma que sair, eles vão ser publicados. Eu acho muito legal vídeos assim, porque é vida real. Tá certo que quando você faz uma edição, que tem todo um preparo e tem, né, tem toda aquela equipe para preparar o seu vídeo, ou você mesmo entende, vai lá e faz e fica super legal. É muito da hora. Só que eu ainda não cheguei nesse nível, tá? Então, eu vou fazer como eu consigo. Hoje eu tô gravando aqui no meu ateliê, um pedacinho aqui da minha casa, que eu uso para fazer os meus trabalhos. Eu faço chinelos bordados em casa, não trabalho fora. Tem alguns meses que eu não trabalho mais fora de casa, só trabalho em casa. E isso aí às vezes pega, né, um pouquinho. Mas hoje eu queria conversar com vocês um assunto muito interessante e importante. Muito importante. Eu falei aqui que o que mexe muito comigo é conversar e falar sobre mulheres, o quanto que as mulheres estão perdidas, o quanto que as mulheres estão sobrecarregadas e tudo mais. Hoje eu tive a oportunidade de estar fazendo o meu cabelo. Semana que vem ou na outra semana eu vou estar mexendo nele de novo, para deixar ele com mais luzes. E é algo simples, mas é um algo simples que muitas mulheres não conseguem fazer. No outro vídeo, eu até citei que que nós mulheres, a gente se cuida muito quando a gente está trabalhando fora. E dependendo do local do trabalho, tem que estar bem alinhada, bem afeiçoada, né? Uma maquiagemzinha legal, uma roupa bem legal, cabelo arrumado. Mas quando as mulheres não trabalham fora, que elas ficam em casa, e eu observei isso comigo mesma, por isso que eu tô trazendo. Quando eu parei de trabalhar fora de casa, que eu saí da loja que eu trabalhava, eu simplesmente parei de me cuidar. Sério. Eu não ligava mais pra mexer no cabelo, tirar a sobrancelha, passar um rímel de vez em quando, um batonzinho. Apesar que agora que eu tô aqui gravando, eu tô sem. Não passei rímel, não passei nada. Aqui tá no natural mesmo. Só que o que eu observei? Quando eu parei de trabalhar fora de casa, eu parei de me arrumar. Olha que coisa estranha. E quando eu tive essa percepção, foi um dia que eu sabia que eu ia ter que fazer uma maquiagem no final de semana que passou agora, devido a um casamento de uma amiga, que eu e meu esposo fomos realizar esse casamento. E eu observei que minha sobrancelha tava horrorosa, assim, tipo uma taturana, tava enorme. E eu fui tirar a sobrancelha. E quando eu cheguei lá pra tirar a sobrancelha com a minha amiga, e é até a que cuida do meu cabelo há muitos anos, a minha querida amada Cris, ela olhou pra mim, ela fez um carinho assim no meu rosto, e ela é muito sensível às coisas de Deus. Ela é uma mulher de Deus. E ela fez carinho assim no meu rosto e tudo. Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim: a gente precisa se cuidar.
Você precisa se cuidar. E eu ouvi aquilo e falei, tá, preciso me cuidar. Isso foi na quinta-feira da semana passada. Quando foi na sexta-feira, passou a sexta-feira. Quando foi no sábado, foi a preparação para o casamento. Aí, eu tive que fazer uma maquiagem. Me fazer uma maquiagem. A maquiadora foi lá no salão onde a gente fez o cabelo, aí fez a maquiagem. Gente, quando eu me vi com o cabelo feito e maquiada, eu olhei e falei assim, uau, eu sou essa mulher? Eu não sabia que eu tinha aquele potencial todo. Porque, detalhe, eu não sou uma pessoa de fazer maquiagem, gente. Pra mim é o básico ali, sabe? Um protetor com cor, um batonzinho, um rímel, e é isso. O meu muito é isso. Mas só isso eu fazia quando eu ia trabalhar fora. E em casa eu já não fazia. E quando eu me vi sábado, toda maquiada, e todas elas que estavam lá, porque todas foram se arrumar lá, as madrinhas e tudo, a noiva, minha amiga, elas ficaram, nossa, como que você ficou linda! Nossa, que diferente! Aí eu me olhei no espelho novamente, aí eu olhei, fixei bem o olhar em mim. E eu falei assim, nossa, eu tenho todo esse potencial. Eu sou linda. Aí você para e pensa e fala assim, nossa, a autoestima dela tá elevada. Não, gente, eu sou linda. E quer saber? Você também é. Talvez você só não tá se olhando como deveria, que era o meu caso. Eu não estava me olhando como eu deveria. E isso não tem a ver com a maquiagem. A maquiagem, ela me despertou para isso. Mas eu quero trazer algo mais para você hoje, nesse vídeo. Com esse despertar da maquiagem, eu tive uma noite incrível no casamento. Foi tudo perfeito, graças a Deus. Era o sonho da minha amiga. Eu e meu esposo, a gente conseguiu fazer da forma que ela gostaria. Tudo deu certo, a gente se divertiu muito. Na verdade, a gente nem queria vir embora. A gente queria que aquela noite durasse, sabe? Começou à tarde e a gente queria que durasse. Só que tínhamos que vir embora. Passou o domingo, todo mundo cansado, né? Ficamos em casa e tudo. Quando foi na segunda-feira, teve uma celebração na minha igreja e eu fui. Uma celebração só para mulheres. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro que eu não vou trazer se eu falar sobre religião, se eu falar sobre Deus, eu não vou trazer denominação, eu não quero entrar nessas pautas, tá? Se for necessário, eu vou falar, mas caso não vou. Teve a celebração para as mulheres na igreja na comunidade na qual eu participo. E eu fui. E naquele dia, na segunda-feira, foi algo assim, bem inusitado. Por quê? Porque eu tenho muita facilidade de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto e em qualquer momento. Eu não tenho. E não tô falando, eu sou nossa, não. É que eu gosto de conversar. Só que naquela segunda-feira, essa segunda-feira que passou, eu me peguei sozinha num ambiente que estava cheio de mulheres. E não é porque elas não queriam conversar comigo, não, gente. Não, eu não tô culpando aqui ninguém. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Tô relatando pra você, porque talvez você se encontre nesse lugar também. E eu me vi sozinha, pensativa, me olhando como vítima. Olha só.
Na hora me veio um estalo. Peraí. Por quê? Esse olhar triste? Por que esse vitimismo? Por que você tá sozinha? Me vieram essas perguntas. Fiquei ali na comunhão, aguardando o culto começar. Teve ali uma interação, né, entre as mulheres antes de começar a ministração. Eu não fui até lá, onde estava tendo ali um momento de compartilhamento, de estar ali em unidade. Eu não fui. E não foi porque não me convidaram, é porque eu não quis ir. Porque eu estava me colocando num lugar de vítima. Porque na minha cabeça eu estava sozinha. Porque eu, aquele dia, estava me sentindo totalmente sozinha. Teve um momento que eu falei, não, tá errado. Tá errado isso daí. Aí eu peguei e falei assim pra Deus. Falei assim, olha, pai. Na verdade eu não falei, gente. Eu pensei e eu escrevi no bloco de notas do meu celular. Se alguém quiser, eu até printo e coloco aqui junto. Coloquei lá da seguinte forma. Hoje eu estou me sentindo sozinha em um ambiente onde tem várias mulheres, sendo que eu sou uma das pessoas que mais gosta de conversar e de falar. Só que, Senhor, eu sei que mesmo que eu me sinta só, o Teu Espírito Santo está ao meu lado o tempo todo. Então isso não, eu não estou só, eu estou acompanhada. Eu só estou só num momento solitário, na visão humana. E começou a ministração. Gente, foi indo, lindo, sabe? Toda a ministração, do começo ao fim. E no momento da palavra, que a pastora trouxe a palavra, ela trouxe a palavra dentro dos... Quem lê a Bíblia vai saber. Que é de 2 Reis, capítulo 4, onde fala da Sunamita e seu filho. E a Sunamita, resumindo bastante, quando o profeta pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa, ela responde que não. A roupa toda torta, gente. Ela responde que não. Mas o moço do profeta percebe que ela não tem filho e que o marido dela já é velho. E o profeta, ele pega e chama ela de volta e fala para ela: neste tempo você vai estar abraçando um filho. E ela até fala: não, senhor meu, não me iluda. Mas no tempo certo, ela teve a criança. E quem já leu a história sabe que a criança vem a ter ela vai até o pai, aí quando ela tá lá com o pai no campo, ela sente uma dor de cabeça e ela começa a gritar, manda de volta pra mãe, a mãe fica com a criança e a criança falece, a criança vem a morrer. Ela pega, coloca a criança no quarto que ela tinha feito pro profeta, fecha a porta e vai atrás do profeta. Só que quando o marido dela pergunta se tudo estava bem, porque não era o tempo de ir até o profeta, ela fala: tudo vai bem. Ela não reclama. Aí na ministração, trouxe da seguinte forma, a pastora trouxe da seguinte forma: quantas dores, quantas coisas que a gente enterrou, ou que a gente deixou de sonhar, que nem aquela Sunamita. Ela já nem lembrava mais que ela não tinha um filho. Ela já nem fazia questão. Talvez ela tivesse ouvido de outras pessoas que se diziam profetas, vamos dizer assim, que ela teria um filho e não veio. Então, ela abandonou esse sonho. E quantas coisas a gente tem abandonado? Tem caído lá no esquecimento. Coisas que a gente almejava e que devido às circunstâncias
ou tudo que tem acontecido, a gente foi deixando. Aí a gente se acostumou com o ambiente do jeito que tava e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas aí você pega e me pergunta, o que tem a ver o se cuidar, o eu estar triste na segunda-feira e a pregação? Tem tudo a ver. Vou te explicar por que tem tudo a ver. O se cuidar é você trazer todos os dias à tona para você mesmo e ao mundo, as pessoas que estão ao seu redor. Ah, mas eu não trabalho fora, Fabi. Eu fico só dentro de casa. É o meu caso. Só que eu vou buscar meu filho na escola, às vezes eu levo, às vezes não. Mas eu busco ele na escola. Às vezes eu tenho que sair ali na frente para atender algum entregador de alguma coisa. Às vezes eu tenho que sair para resolver algum assunto que seja pagar uma conta ou ir no mercado, alguma coisa assim. Então eu saio, a gente sai. Você não tá preso em cima da cama. E se tiver, eu tenho certeza que alguém vai aí te visitar. Se você não tiver impossibilitada, eu vou te falar. Se arrume. Se arrume. Lave esse rosto todos os dias. Olha pra você. Isso aqui não é positivismo, tá, gente? A gente tem que ser positivo, lógico. Mas isso não é positivismo. Não é proferir palavras positivas pra alcançar as coisas. Não. É uma realidade. É uma realidade. Você vai viver aquilo que você demonstra. Aquilo que você fala. Então, se você olha no espelho, vê uma pessoa com o cabelo todo assim, desgrenhado, e olha e fala, não, tá bom assim. Sai de qualquer jeito. Gente, vamos combinar. Não precisa ter dinheiro pra sair arrumadinha, não. E quando eu falo arrumadinha, não é na questão de diminuindo e tirando ninguém, não. Eu tô falando que dá pra se arrumar com pouco. Com as roupas que você tem, você consegue se arrumar. Isso daí mostra pra você que nem tudo tá perdido. E que seus sonhos ainda estão aqui. E aquilo que você esqueceu, que nem a Sunamita tinha praticamente esquecido, que ela queria ter um filho, que ela queria ser mãe. Ao se arrumar, você pode despertar coisas que dentro de você tá guardada que você não lembra mais. Olha só a importância de se arrumar. E o que aconteceu comigo na segunda-feira após ministração? Gente, Deus falou tanto comigo aquele dia. Que louvado seja Deus. Eu amo o Pai que eu tenho. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele me trouxe duas respostas que eu havia pedido. Uma que eu havia pedido há um mês atrás. Que eu queria... Eu ainda sou uma filha meio que exigente, sabe? Eu queria que ele falasse da maneira que eu gostaria. E ele falou. E outra eu havia pedido naquele culto. E ele me deu. Sabe o que isso despertou em mim? Uma vontade ainda mais imensa de estar aqui e falar com vocês. Acorda. Não é porque tem situações da sua vida que estão ruins que você vai desistir. Não. É lavar o rosto, pentear esse cabelo, colocar uma roupa que te deixa bonita, asseada, organizada, bonitinha. E bora! Ah, mas eu não tenho o que fazer. É só em casa. É só cuidar de criança. É só fazer comida. Maravilhoso! Você tá zelando do primeiro ministério que Deus colocou na sua vida. Que é a sua casa, minha querida. Sua casa, seu marido, seus filhos. Ah, Fabi, eu sou mãe solo. Seus filhos são suas
flechas que serão lançadas. Como que você quer que seus filhos lembrem de você quando eles estiverem maior? Ai, a minha mãe vivia triste. A minha mãe vivia toda morocochô. A minha mãe não se arrumava. A minha mãe andava depressiva. A minha mãe... Não! Repreende isso daí, mulher. Vai se cuidar. Oxi. Ah, não tem dinheiro pra pagar? Minha filha, o YouTube tá aqui. Ele ensina tudo. Pensa num lugar pra ensinar as coisas. Ensina tudo esse danado desse YouTube. Tem tanta coisa que eu aprendi com esse YouTube. Vocês não têm noção. E aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo. Eu que faço minha unha. Ó. Aqui, ó. Eu que faço. Tá curtinha porque eu gosto dela curtinha. Mas eu que faço, ó. Eu que faço minha unha. Cabelo ainda não consegui fazer não, mas eu vou aprender. A minha irmã faz. Se eu quiser aprender, eu vou aprender. Sobrancelha, eu tiro os excessos. Agora pra tirar ela bonitinha, pra ficar desenhada, ainda não sei. Mas se eu quiser aprender, eu aprendo. Vai aprender a fazer outra coisa. Sai dessa mesmice. Vai ler um livro. Ah, tem dinheiro pra comprar. Não, livro não. Não tem biblioteca aí na sua cidade? Faz o cadastro na biblioteca da sua cidade. Pega o livro lá emprestado. Lê na sua casa. Depois devolve no tempo certo. Pra não pagar multa, tá? Porque aqui na minha cidade tem. Quando eu não tenho livro, eu compro muito livro. Mas quando eu não posso comprar, que eu quero ler, o tal danado do livro que eu quero ler, eu vou lá e pego da biblioteca. Vai me dando mais desculpa aí. Que eu vou te respondendo. Porque vão combinar. Desculpa não leva a gente em lugar nenhum. Bora sair da zona de conforto e se cuidar. Tá? Tá vendo como tá tudo linkado? A questão de se arrumar, de estar tristinha na segunda-feira e depois ficar feliz. Gente, nada é por acaso. Nunca é por acaso, tá? Nunca. Se esse vídeo chegou até você e se fez sentido pra você, deixa aqui no comentário, me segue pra ouvir mais coisas assim da Fabi. Eu sempre vou estar trazendo coisas da vida real, tá? Não vou fantasiar nada. Não sou nenhuma expert em nada. Mas eu gosto de conversar sobre tudo. Se você quiser que eu converse sobre algo com você, coloca aqui nos comentários também. Me fala de onde que você é. Que eu vou ler todos, vou responder. E eu sei que esse vídeo vai chegar pra alguém. E que vai fazer diferença pra alguém. E se chegou, me fala aí. Beijo no coração de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.